Fala pessoal, nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre como é ter e manter um Mercedes-Benz dos anos 90, mais especificamente a C180 W202. Após 8 meses com ela, algumas viagens feitas, algumas manutenções feitas, como que é ter esse carro aqui? Então a gente vai começar falando um pouco sobre as impressões que eu fiquei dela durante esses 8 meses aí com ela, porque se você não viu ainda, a gente tem um vídeo de apresentação do carro. Nesse vídeo aqui eu não vou fazer a apresentação dela, a gente vai falar mais sobre o carro. Se você quer ver a apresentação do carro em si, todos os botõezinhos e tal, etc, todos os detalhes do carro, eu vou deixar o link no card aqui em cima, aí você clica ali e você vê o primeiro vídeo que a gente fez dela já, 8 meses atrás, a respeito do carro. Nesse aqui a gente vai tirar todas as dúvidas, falar sobre problemas crônicos e no finalzinho lá vai ter a informação principal para você que pensa em ter um desse aqui. Lá tá o pulo do gato e você vai saber se você pode ter uma, se você não pode ter uma e o que você precisa para ter uma. Então é um carro extremamente robusto, tá? Isso você percebe logo de cara, quando você começa a fazer as manutenções nela, quando você ergue ela no elevador, você vê que é um carro extremamente robusto, que é feito para durar mesmo. Tá? Não à toa, essa aqui tem praticamente 270 mil quilômetros e tá no estado que tá, né? E ela teve algum dono aí que já usou rodão nela, né? E já tentou dar uma estragadinha nela, provavelmente, que não fez as manutenções que deveria, sabe? Que só usou, que deu mais atenção para roda e som do que para manutenção. Teve esse aí, né? Que ela teve a fase dela a res de rico, né? Então aquela época ali onde ela ainda não é taxada como carro velho, né? Mas já está mais acessível. Então essa é a época mais perigosa para carro importado, né? É quando ele fica acessível, mas ainda te dá um status. Mas então a robustez dela é o ponto principal, tá? É um carro que não gosta muito de oficina. É claro que para você pôr em dia, você principalmente é um carro que fica muito parado ou ficou muito tempo parado. Então é um carro que vai exigir algumas visitas até você deixar tudo certinho. Mas você não, tendo um mecânico bom, óbvio, você não precisa refazer a mesma coisa mais de uma vez. Então você trocou uma peça, fez uma manutenção, você não refaz ela tão cedo, porque tudo que tem nela é muito resistente, muito robusto. O segundo ponto é a economia. Tá? É um carro realmente muito econômico, tá? Ela faz aí tranquilamente 10 km por litro dentro da cidade. É um carro que também fica longe do posto, então você abastece ela, você esquece, roda, ainda mais que o tanque dela é grande, então você roda muito, né, com o tanque. Só que ela é mais econômica na cidade do que na rodovia. Na rodovia o que acontece? Hoje, para quem viaja sabe, o 100 km por hora hoje é pouco, né? O pessoal anda a muito mais. Claro que você pode andar a menos, sem problema nenhum, tem muita gente que viaja aí a 90, 80, só que você sabe também que os caminhões andam a mais que isso, né? Então se você quer andar um pouquinho mais rápido que os caminhões ali, você precisa andar a 110, 120 e tal. Ela, nessa velocidade, ela já te consome um pouquinho mais, porque a velocidade de cruzeiro dela é a 100 km por hora, ela está 2.500 RPM. Então essa é a velocidade ideal, limite dela ali. Um pouquinho mais que isso aí, ela já começa a subir um pouco a rotação, ela já começa a consumir um pouquinho mais. Dá para entender esse consumo dela aí na estrada, porque o câmbio dela ficou um pouquinho curto, mesmo sendo 5 marchas, né? Ele não tem overdrive, então ela não baixa a rotação ali quando você está numa constante. E o motor dela é fraco, né? Então, para ela, né, só 122 cavalos, 1.8. Então, eles parece que escalonaram melhor o câmbio para ele funcionar muito bem na cidade, né? Então, ela troca de marcha rapidinho, ela é econômica, ela é ágil na cidade. Só que na estrada ele fica devendo um pouco nessa questão até da questão do conforto na estrada, né? Porque um carro desse aqui, você gosta de ver que ele está deslizando. Ela não te passa essa sensação. Falando nessa questão de sensação, você se sente no Mercedes-Benz aqui, né? Você vê que você está no Mercedes-Benz. Não é como a classe A, né? Que você sente mais de um carro popular do que um Mercedes-Benz, apesar de você reparar em alguns acabamentos e tudo que é um Mercedes, mas ela não é bem um Mercedes, né? A C180 ela foi feita para ser, na época, a mais barata da marca, né? Então ela tem muitos componentes aqui que foram retirados, né, principalmente de isolamento acústico, de conforto, para baratear o carro. Ela é um carro para você bater no dia a dia,
né? É um carro para você usar mesmo, e viajar, e andar na cidade, e levar coisa, e trazer coisa, enfim, não é aquele carro que, como a C280, que ela é aquele carro para passear, para ostentar, para viajar. Ela não é bem isso, tá? Ela tá mais para um carro para uso pau para toda obra mesmo. Esse foi o intuito, inclusive, da Mercedes, né? Essas últimas aqui saíram bem completas, né? Com teto de série, banco elétrico, toda a parte da assistência, né? ABS, controle de tração, controle de estabilidade. Ela saiu com muita coisa. Mas as antigas, logo que lançou a C180, você tinha a opção de câmbio manual, banco de tecido, sem teto, sem nada, pelado de tudo. Tinha essa opção, né? Então, essas últimas aqui, porque já estava saindo de linha, então ela recebeu um faceliftzinho, que ela recebeu os para-choques iguais da MG, tudo, etc. E ela recebeu um pacote tech, digamos assim, né, com acessórios e tudo, porque estava tirando a W202 de linha, que ali em 2000, em julho, acho, alguma coisa assim, ela saiu de linha e pronto, acabou. Então, ela ficou 2 anos, a C180 sendo vendido completinha assim, mas antes o intuito dela era justamente ser econômica e básica. Então vamos para o que interessa e vamos falar de tudo que a gente fez nela e dos problemas crônicos, do que não é crônico e do que é problema crônico que ninguém fala em nenhum vídeo. Então vamos começar falando do motor. Essa aqui aconteceu uma coisa curiosa que comigo nunca tinha acontecido. Aí você pode me dizer, né, se já aconteceu com você alguma vez. Deixa aí nos comentários que a junta do cabeçote dela queimou para fora do bloco. Então eu já tive carro que queimou junto do cabeçote, entre cilindro, né, o mais comum, né, para a galeria da água, onde ela mistura ou água no óleo, ou joga água no escape, enfim, isso já tinha acontecido bastante, mas queimar para fora eu nunca tinha visto. Então, certo dia parei ela na garagem, ela pingou água no chão, né, o fluido no caso, o pessoal tinha colocado um fluido barato aí, e que comeu tudo ali. Então quando eu parei ela na garagem, ela pingou fluido ali no chão, e quando eu levei ela no mecânico, a gente ergueu, ela tinha queimado junto do cabeçote para fora. Aí tiramos o cabeçote, já mandei fazer tudo no cabeçote, estava em excelente condição, mas ele estava começando a melejar um pouquinho em volta da válvula, assim, você via que estava começando o probleminha de vedação. Então já mandamos fazer, fez tudo o que tinha que fazer, limpeza, descarbonização, já tiramos o cárter também, fizemos tudo limpeza, descarbonização, tiramos muita borra, tá? Um carro com 260 mil quilômetros, 260 e poucos mil quilômetros, então a gente limpou tudo, tirou toda a borra. Ela teve vacilo na troca de óleo na vida dela, né? Então, e esses carros tendem a ser carros que estão ficando parados, né? E o pessoal esquece de trocar óleo porque o carro está parado, não se atenta na questão do tempo, né? E ela é muito robusta, ela aguenta desaforo, mas não pode vacilar com essa questão de fluidos, principalmente lubrificantes, tá? Tanto motor quanto óleo, quanto câmbio. Você não pode vacilar com isso, porque daí sim você vai ter problema aqui, tá? Mas se você não vacilar com isso aí, dificilmente você vai ter um problema sério nela, que você não vai conseguir resolver com pouco dinheiro, ou, né, às vezes nem dinheiro precisa, é só uma questão de você ter o equipamento certo. A gente já vai falar disso. Então a gente fez o cabeçote dela, eu fiquei impressionado que não tinha nenhuma folga de pistão, nada, zero, tá? Então hoje, feito essa questão do cabeçote, e toda essa limpeza do motor, ela não consome nada de óleo. O carro tem 270 mil quilômetros, né? E ela não consome nada. Você faz as trocas de óleo dela, tudo está lá sempre no mesmo nível, eu confio constantemente, está sempre no mesmo nível. Então é incrível isso, tá? Um carro com essa quilometragem. E você abrindo, tirando o cabeçote, você vê a robustez do motor, tá? O tamanho do cabeçote, na verdade, e a robustez de todo o motor dela. Então você vê que é um motor que é feito para durar muito tempo, tá? O kit corrente a gente deu uma olhada, não precisou trocar. O desgaste dele estava bem condizente, bem tranquilo, vai longe ainda. A gente só trocou as guias porque já estava aberto, e as peças estavam ali disponíveis na internet. Falei, vou trocar já preventivamente, né? Foi trocado bomba d'água, foi trocado o radiador, achei fácil também, tá? O radiador que circula o óleo do câmbio. Procure comprar de boa qualidade se você precisar trocar, porque como ele circula o óleo do câmbio, ele precisa refrigerar o óleo do câmbio. Se você comprar um baratezinho aí, ele não vai refrigerar e vai superaquecer o câmbio, tá? Então é importante você ver isso aí, não optar pelo mais barato. Então, de mecânica, foi isso que a gente precisou fazer, tá? Ela não deu mais nada, não incomodou mais nada.
Câmbio, problema crônico. O câmbio dela é muito bom, também robusto, de manutenção fácil. Tá? Fácil, simples, tranquilo, você não se assusta aqui. Inclusive, se você vai numa oficina, tá com problema no câmbio dela, e o cara condena o câmbio, fique com o pé atrás, tá? Porque é difícil condenar o câmbio desse carro. É claro, né? Salvo sim, não foram feitas manutenções, o carro tá com o lubrificante já vencido há muito tempo, etc. Aí é uma outra história. Mas, se o carro vem com a manutenção tudo certo, óleo do câmbio trocado, tudo bonitinho, dá um probleminha, o cara condena câmbio, veja se ele realmente entende de Mercedes e dessa Mercedes, porque acredita-se que não muito. Problema crônico dela, conector do câmbio. Tá, esse é um problema crônico. As vedações dele começam a deixar passar óleo, o óleo entra para dentro do conector e pode causar curto-circuito. E se você mantiver assim, ele pode até danificar a central do câmbio. Então é uma coisa que você troca, na verdade, toda troca do óleo do câmbio você troca o plug. Ele é barato, cento e poucos reais, marca boa. Tá? Então você troca o plug, toda troca do óleo do câmbio. O óleo do câmbio, tem que usar óleo Mercedes-Benz mesmo, não é caro também, às vezes mais caro do que outras marcas, mas não é nada assustador. Você troca a junta do cárter e você troca o filtro, tá? É bem simples. Outra coisa que costuma dar problema nela é a placa do câmbio, tá? A placa de circuito eletrônico do câmbio, tá? Que ele passa as mensagens que vem. Então o plug, ele vem justamente nessa placa eletrônica que vai passar a mensagem para solenoides ali, etc. Então essa placa, ela costuma romper em um determinado local ali, que causa toda uma pane aqui no câmbio dela, tá? É interessante dizer que qualquer coisa que aconteça no câmbio, ela fica em terceira. Então na rua você não fica, tá? Ela não vai parar, tá? A não ser que seja uma coisa muito séria, mas a princípio ela não vai parar, ela vai ficar em terceira, você vai poder levar ela no mecânico, levar ela para casa. Então ela tem todo esse sistema de segurança que dificilmente ela vai ter que deixar na rua. Essa placa, então, também é comum trocar. Tá? Ela também não tem um preço exorbitante, se eu não me engano, mil e poucos reais. Aqui a gente fez a troca preventiva dessa placa. A que eu tirei dela estava boa ainda, mas já havia sido trocada. E resolvido. Tá? Então, câmbio, plug, placa, óleo e filtro. Tá? Isso aí tem que ficar atento. Tá? Principalmente óleo, a junta correta, tá? Não usa silicone, é junta, o filtro e o plug. Tá? Não esqueça de trocar o plug, porque esse aí é quem vai te dar problema muito provavelmente. Tá? Então tem o pessoal até no Mercado Livre que vende o kit já. O filtro, o óleo, a junta e o plug. Parte elétrica, o que a gente precisou fazer nela? Bom, essa aqui, as 98 em diante, elas não têm problema de chicote. Se você comprar uma 98 para baixo, ela tem problema crônico no chicote, que você tem que trocar o chicote inteiro do carro. Tá? Isso pode custar um pouquinho mais caro. As 98 em diante, que o pessoal chama de fase 2, ela não precisa, ela já não tem mais esse problema elétrico. Essa aqui, inclusive, dela vem com chave de contato. Né? A chave de contato, quando o pessoal põe muito chaveiro, ela vai criando uma folga ali, que a chave de contato ela não tem lâmina, você só coloca ela ali, gira e ok, ela não tem a lâmina de chave, né? Ela tem contato ali, acho que é infravermelho, alguma coisa assim, enfim, é um sistema já mais avançado, né, da época. Na verdade, a Mercedes acho que foi a primeira a implantar esse tipo de coisa no carro no mundo. Quando o pessoal põe chaveiro, essas coisas, ela costuma dar problema. Então, esse sim é um item caro, difícil de achar porque não tem reposição dele. Né? Então não tem aftermarket, não tem alguém fabricando e vendendo. Você vai ter que achar uma Mercedes no desmanche, com essa peça boa, para trocar da tua. Tá? Essa aqui, ela tá com um probleminha, tá começando com um problema nisso aí. Tá? Então às vezes você vai dar na ignição na chave ali, ela não liga. Né? Então você dá duas, às vezes ela pega de primeira, às vezes é na segunda ou na terceira tentativa ali ela pega. Tá? Eu já dei uma acostumada com isso, mas não é o correto, e a gente já providenciou a peça para fazer a troca, então logo ela já vai estar fazendo a troca, assim que a gente tiver um tempinho a gente vai fazer a troca dessa peça. Tá? É um probleminha crônico de desgaste do tempo, né? Então se você pegar uma pouco rodada, etc e tal, dificilmente você vai ter esse problema. Agora, essa aqui com quase 300 mil quilômetros, então ela já apresenta esse desgastezinho, e também por causa desse mau uso, né? Então o pessoal costuma de pôr muito chaveiro e tal, o chaveiro fica pesando ali e criou a folga. Então
mas já saiba que é uma coisa que... E é o coração do sistema de injeção dela, do sistema eletrônico, do computador de bordo dela, tudo. Tá, tudo passa por ali na chave. Ali é o coração dela. Então, se aquilo ali começa a mau contato, tudo para de funcionar. Tá? O painel para de funcionar, o câmbio fica louco, a central da ventilação para também. Então, é uma coisa a se ficar atento. Se você for comprar uma com um problema, então já tem que pedir um baita de um desconto, porque essa peça ali pode chegar a valores ali de R$1.500 a R$5.000. Tá? Depende de onde você estiver comprando, e o pessoal explora mesmo porque não tem para vender. Né? Então, quando você encontra para vender, é caro. Tá? Outra coisa, chicote do farol. Tá? Só o chicote interno do farol a gente precisou refazer. Isso é baratinho, tranquilo, simples. Tá? Tira o farol, refaz o chicotinho, porque ele ressecou, né, e os fios começam a ficar expostos. Então você vai ali e refaz o chicotinho do farol. O problema crônico delas é o botão da luz. Tá? Essa dá, e tem outros vídeos do pessoal falando também. Eu já vi. Então, o problema crônico dela é o botão da luz. Pode comprar o chinesinho, não tem problema. É bom, funciona bem, vai tranquilo. Tá? E é normal. E ele custa aí em torno de uns R$400, se não me engano. Tá? Foi o que a gente pagou naquele ali. Você acha até por menos. Tá? A gente pagou acho que 400, 390, 380. E funciona perfeito. Trocou, funciona ok. Quando ele dá defeito, ele não segura o farol de milha. Né? O farol de milha dela, de neblina, ele é aqui dentro do farol, então daí ele não segura, porque ele é puxando, ele não segura, ele começa a acender a luz errado ou não acender, então, ou senão de repente ele até acende a luz externa, mas não acende painel, então ele começa a dar esses probleminhas e você não sente mais os estágios ali, ele começa a ficar bobo o botão. Então é uma manutenção fácil, simples também de fazer, e que não é tão cara, que é um probleminha crônico dela. Outra coisa que o pessoal costuma se incomodar nela, essa aqui não incomodou, é a questão das travas elétricas, que na verdade não são elétricas, são ar, né, são pneumáticas. Essa aqui está com o sisteminha tudo funcionando, hoje em dia existe reparo para isso, e não é só a Mercedes que usava assim, né? Então é BMW, é Audi, todo mundo usava assim, Volkswagen também. Então é um problema bem comum que o pessoal costuma sanar com certa facilidade. Tá? Então aqui no caso da Mercedes, assim como nas outras marcas, ele dá problema, mas você resolve também com certa tranquilidade. No interior dela a gente nunca teve problema nenhum. Tá? É um carro que não é barulhento, não é aquele carro chocalho, né? Então você passa em buraco, tudo, até porque a suspensão dela é bem macia. Então não é aquele carro chocalho que fica e vai soltando tudo dentro, não. O padrão de acabamento dela, apesar de ser mais simples do que da 280, e você vê, se você pôr uma 180 e uma 280, uma do lado da outra, você vê que tudo é diferente. Tá? É a formação de porta, banco, tudo é bem diferente no interior do veículo, mas essa aqui ainda assim, o padrão é Mercedes-Benz, aí que eu digo para você realmente, por mais seja um pouquinho mais simples o interior dela, os bancos dela, tudo, está no Mercedes-Benz. Então o carro tem um acabamento excelente, não é do tipo chocalho que solta tudo o acabamento, que fica fazendo barulho. Então você também não se incomoda com isso. Pegou um carro bem cuidado, você não vai ter esse problema, e se você pegar um carro um pouquinho mais judiadinho, com um pouco de carinho você deixa ela 100% também, sem muita dificuldade. Tá? Agora, peças de interior, essas coisas, é claro que muito pouco se tem no mercado paralelo. Então são coisas que você vai ter que buscar realmente em desmanche. Você não vai conseguir achar aí em Mercado Livre a grande maioria das coisas, se você precisar de alguma coisa aqui. Mas pessoal, o mais importante eu deixei para o final. Tá? O que é decisório para você comprar um carro desse aqui? É claro que você não vai comprar um carro desse aqui que tenha sido muito judiado, que você vai gastar muito dinheiro, porque essa parte de acabamentos, etc., geralmente é a parte mais cara do carro. Né? Então essa aqui a gente comprou, ela tinha algumas manutenções por fazer, ela tinha alguns detalhes, mas no geral é um carro rico em detalhes. Esteticamente ela não tinha muita coisa para fazer, internamente ela tinha todos os detalhes e todos os acabamentos e tudo no seu devido lugar. E mecanicamente ela também estava muito em ordem, né? Você via que não faltava nada, funcionava ar-condicionado, tudo, etc. Então, por isso que a gente comprou essa aqui. É claro que se você comprar uma muito acabadona, quiser a oportunidade de preço, você vai se incomodar um pouquinho na restauração, né? E vai gastar um pouquinho mais de dinheiro também, né? Porque é uma Mercedes-Benz e algumas peças vão ser mais caras. Se você tiver na fronteira aí, Paraguai ou Argentina, você vai conseguir peças mais fáceis e mais barato para ela.
né, sem dúvida nenhuma. Eu visitei o Paraguai e quando eu fui lá, pô, o que tem de peça para ela é incrível. Né, você acha tudo que você precisar, essa grade, eu vi o original lá, volante com a parte de cima de madeira, que é das últimas que saíram, você encontra lá, então é sensacional, assim, tudo, a variedade de peças que você encontra lá. Então se você está nessas proximidades ou tem facilidade de comprar peças desses locais, é sensacional, compre do olho fechado no carro desse aqui, porque você vai ter tudo para ela. Existe um segredo dela, né, desse carro aqui. Tá? Então, assim, se eu for te dizer compre ou não compre, né, mecânico. Tá? Mecânico que entenda sobre o carro, né, que já tenha mexido nela, que entenda sobre ela, e principalmente com o scanner dela. Tá? Esse é o segredo. Se você tem o teu mecânico lá de confiança, tudo, mas ele não tem o scanner para ela, não compre. Você não conhece ninguém que te indique alguém que tenha, que seja bom, esqueça, não compre. Porque você vai gastar muito dinheiro, você vai acabar abandonando esse carro num canto, que ela vai dar um problema simples, que bastaria ter o scanner para resolver, mas você vai acabar abandonando esse carro num canto e vendendo por mixaria para alguém que vai comprar, levar no mecânico dele que sabe mexer e vai resolver o problema dela. Entende? Então, se você não tem um mecânico que tem equipamento para mexer nela, abandone. Tá? O scanner dela tem uma varredura impressionante dentro do sistema de injeção dela. Tá? Você consegue fazer diversos testes. Tá? Eu já deixei de gastar dinheiro por causa do scanner. Tá? Um certo dia ela falhou o cilindro, subi serra com ela falhando o cilindro, não superaqueceu, não nada, né, justamente porque o carro revisadinho, tudo certinho, então veio tranquilo. Cheguei lá no mecânico, ele passou o scanner, era só acerto de combustível. Tá? Tem que fazer, ela tem um sistema que como se fosse um remapeamento, né, mas é uma adequação a combustível de outros países, que você consegue fazer pelo scanner dela. Então foi só feita a adequação por combustível, então você acerta ali a mistura de combustível, ponto, até a octanagem ali você consegue colocar e pronto, é outro carro. Inclusive antes da gente fazer essa adequação ela era um pouquinho mais manquinha, você tinha um pouquinho de receio de fazer ultrapassagem com ela e tal. Agora ela ficou muito mais confiável, muito mais foguete para andar, né? Ela ficou muito melhor de fazer ultrapassagem, de arrancada, de tudo, então o carro ficou outro carro. Tá? Então é da água pro vinho. Então se você quer ter uma experiência boa com o carro, e sentir que cada investimento que você está fazendo ali é o investimento certo, está valendo a pena, né, para você poder andar com uma Mercedes clássica de custo baixo, para você ter esse custo baixo, você precisa ter um mecânico que tenha tudo o que precisa ter para mexer nela. Tá? Se você não tem, o meu conselho para você é procure outro carro, procure outra marca. É a mesma coisa se você tem a mão da gambiarra, né? Se você tem a mão da gambiarra, eu gosto de adaptar coisa em carro, procure outro, né? A Mercedes ela não aceita bem esse tipo de coisa, tá? Não fica legal. Agora falando com você que ainda não é membro do canal aqui, sendo membro do canal aqui você pode ter acesso a um curso inteiro sobre avaliação de carro, tá? Avaliação não só para saber se o carro é bom ou não, mas estrutural, de pintura, mecânica, saber identificar problemas no carro, saber quando você deve fazer alguma manutenção no carro. A gente tem um curso completo, que é o curso Aprenda Tudo sobre Carros. Ele está disponível na área de membros aqui do canal. Se você quiser um pouquinho mais, você ainda pode ter uma consultoria permanente ali no teu WhatsApp. Então quando você for comprar um carro, se for fazer manutenção no teu carro, você vai ter um grupo aqui da Aprenda sobre Carros, onde você vai poder jogar ali qual que é a tua aflição, qual que é o teu problema, o que está acontecendo com o teu carro, que carro que você está querendo comprar, que detalhe que você quer que a gente opine, e a gente vai estar ali conversando com você, eu mesmo vou estar ali respondendo as tuas dúvidas, conversando com você e te orientando. Então, dá uma olhadinha na nossa área de membros, que eu tenho certeza que vai valer muito a pena para você. E pessoal, muito obrigado por terem assistido o vídeo, espero que tenha tirado muitas dúvidas de quem está pensando em ter uma dessa aqui. Se tiverem mais dúvida, deixa aqui nos comentários. Se teve experiência com esse carro, deixa aqui nos comentários. Gostou do vídeo, deixa aqui nos comentários, tá? Deixa teu like também. Se você não for inscrito no canal ainda, se inscreve e até o próximo vídeo. Um grande abraço para vocês.